99% das pessoas gastam anos tentando vencer a própria vida na base da força bruta, acordando cedo, fechando os olhos com força, espremendo o rosto e tentando projetar na tela da imaginação um futuro que parece sempre distante. Elas compõem o exército daqueles que acreditam que o sucesso é fruto de exaustão, repetição mecânica e uma disciplina quase cruel. No entanto, enquanto uns lutam por décadas, outros recebem um único vislumbre claro e veem a realidade inteira se transformar da noite para o dia. Esse abismo não existe por acaso. Ele revela que a humanidade foi educada sob a premissa errada sobre o que significa criar. Se o Criador de tudo fosse um operador implacável, exigindo relatórios diários dos nossos desejos, o ato de imaginar seria um trabalho de cobrança. Mas a verdade é que a imaginação humana não é uma ferramenta de envio de mensagens para o espaço, e sim o próprio tecido da realidade operando silenciosamente dentro de cada um de nós neste exato segundo. Quem compreende os ensinamentos profundos de Neville Goddard descobre que a busca incessante é a maior prova de incredulidade. Quando você tenta fabricar um estado através de gritos mentais e repetições exaustivas, você está afirmando, pelo próprio esforço, que aquilo ainda não existe. O segredo não está em correr mais rápido atrás do horizonte, mas em entender por que o horizonte parece fugir toda vez que você tenta alcançá-lo com as próprias mãos da ansiedade. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, o canal Viva o Fim se propõe a ser um espaço de refúgio e acolhimento para quem já cansou de fórmulas mágicas e busca a clareza nua e crua. Aqui, você é lembrado de que a sua mente não é uma ferramenta de trabalho forçado, mas o altar onde o mundo físico é gerado. Inscreva-se e deixe seu comentário mais profundo sobre o que sua mente tem insistido em ignorar até hoje. A chave mestra que muda tudo está em uma frase curta dita pelo místico Barbadiano, que desconcertou gerações de estudiosos místicos. A criação já está terminada. Para a mente racional e viciada no tempo, essa afirmação soa absurda, pois como pode algo estar pronto se o boleto vence amanhã e a conta bancária continua vazia? Mas é justamente aí que o véu da ilusão começa a se rasgar diante dos olhos de quem ousa olhar para além das aparências materiais. Tudo o que você jamais desejou experimentar, a casa dos sonhos, a paz de espírito, a estabilidade financeira e a harmonia nos relacionamentos, já existem como realidades acabadas no campo da consciência. A quarta dimensão não é um lugar místico e distante reservado para santos ou escolhidos. Ela é o depósito eterno, onde todas as formas aguardam pacientemente a visita de um observador consciente que ouse lhes dar substância visível. Quando compreendemos que o futuro não precisa ser fabricado do zero, o peso do mundo cai subitamente dos ombros. Você percebe que o seu papel nunca foi o de um construtor exausto que empilha tijolos no escuro, mas o de um viajante que escolhe em qual sala da mansão da consciência deseja habitar. O futuro não está esperando você se tornar digno dele através do sofrimento. Ele apenas aguarda o momento em que você aceitar o convite de entrar. A maioria das pessoas falha na visualização porque confunde o ato de ver com o ato de forçar. Elas entram em um estado de tensão absurda, monitorando os próprios pensamentos como carcereiros severos, verificando o tempo todo se a imagem mental está nítida o bastante para convencer o universo. Esse comportamento revela um sistema nervoso em completo estado de alerta, tratando o próprio desejo como um invasor perigoso que precisa ser dominado à força. Imagine tentar ouvir uma música sutil e perfeita, tocando em uma velha vitrola, enquanto há um gerador barulhento ligado bem ao lado do seu ouvido. A música não parou de tocar nem por um único segundo.
e o disco continua girando perfeitamente na frequência original, mas o ruído ensurdecedor do motor impede que qualquer som chegue até você. Esse motor barulhento é a sua mente repleta de urgência, medo e pressa diária. A estática que bloqueia a sua capacidade de receber aquilo que já é seu não é a falta de técnica, mas o excesso de interferência interna. Cada crença limitante herdada, cada trauma guardado no corpo e cada ansiedade sobre o dia de amanhã funcionam como um muro de concreto armado entre você e o seu desejo. Enquanto você tentar gritar mais alto que o barulho, o sinal continuará completamente perdido no meio da confusão. O verdadeiro desenvolvimento interior, portanto, passa bem longe da busca por alta performance baseada em chicotes mentais. O trabalho real é a faxina da estática, a pacificação gradual das águas revoltas da consciência até que o reflexo do céu volte a aparecer com nitidez cristalina. Quando o corpo finalmente compreende que não está sob ataque iminente, uma imensa quantidade de energia antes desperdiçada na defesa é liberada para a criação. Aqui, sua consciência é constantemente despertada para perceber que o silêncio não é a ausência de vida, mas o território onde a verdadeira inteligência do universo se manifesta. Compartilhe este vídeo com alguém que passa noites em claro tentando forçar a própria sorte e deixe nos comentários como tem sido lidar com esse barulho interno no seu dia a dia. As maiores ideias e os momentos de clareza mais profundos da sua história nunca vieram quando você estava com a mandíbula travada diante de um problema, tentando à força inventar uma solução genial. Eles surgiram de surpresa enquanto você caminhava na rua, lavava a louça ou olhava distraidamente pela janela de um ônibus, exatamente nos instantes em que o seu crítico interno finalmente decidiu tirar uma folga merecida. Isso acontece porque a mente humana precisa silenciar para que o invisível se torne visível aos olhos da percepção. O erro cotidiano é acreditar que a inércia física é perda de tempo, quando, na verdade, o recolhimento consciente é o único método capaz de alinhar a agulha da bússola interior. Você não precisa empurrar a realidade, você precisa apenas parar de segurar a porta que impede o fluxo natural de entrar. Quando você cessa a luta diária contra o espelho, algo curioso acontece no tecido invisível da sua experiência cotidiana. Você percebe que vive em dois mundos simultaneamente, sem que isso signifique loucura ou fuga da realidade prática. De um lado, há o plano tridimensional, onde as mãos trabalham, os passos caminham, os boletos são pagos e as conversas comuns acontecem com total naturalidade e presença. Do outro lado, e ocupando exatamente o mesmo espaço, existe o plano da quarta dimensão, onde a imaginação reina soberana como a verdadeira causa de tudo o que toma forma na matéria. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 11, encontramos a chave dessa dinâmica, quando o texto aponta que as coisas futuras são ordenadas pelo próprio observador consciente. Você é, ao mesmo tempo, o ator no palco e o autor que escreve o roteiro nos bastidores da mente. Viver com essa dupla percepção elimina o desespero diante do atraso aparente das circunstâncias físicas. Se a imagem assumida no santuário invisível da mente possui vida própria, qualquer demora na projeção externa passa a ser vista apenas como o tempo natural de revelação da película. Você deixa de ser um pedinte suplicando por migalhas ao destino e passa a reconhecer-se como o proprietário legítimo de uma herdade que já lhe pertence por direito de consciência. O grande vilão invisível dessa jornada é a nossa incapacidade crônica de tolerar um único minuto de silêncio sem buscar uma distração imediata.
O ser humano moderno viciou o cérebro no estímulo barato dos aparelhos eletrônicos, das notícias em looping e do barulho constante que abafa qualquer tentativa da alma de sussurrar uma direção. Cada espaço vazio no elevador ou na fila do banco é imediatamente preenchido por uma tela brilhante que anestesia a profundidade. Essa fuga permanente do próprio interior impede que o sinal sutil da criação chegue até a superfície da mente consciente. As grandes respostas que poderiam mudar o rumo de uma existência inteira se perdem no meio do caminho, porque o receptor humano está sintonizado em frequências rasas de entretenimento e ruído. Recuperar a soberania sobre a própria atenção é o primeiro ato de bravura de quem decide parar de ser arrastado pelas marés do mundo. Ao estruturar a rotina diária, torna-se vital blindar pequenos oásis de aparente improdutividade onde absolutamente nada precisa ser resolvido, otimizado ou fabricado. Sentar-se por 15 minutos, sem fones de ouvido, sem relógio e sem nenhum objetivo comercial, pode parecer uma heresia para a cultura da pressa, mas é exatamente aí que a magia da recepção acontece. O espírito criativo não floresce na esteira da academia ou sob a pressão de prazos esmagadores. O apóstolo Paulo registrou na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus excede todo o entendimento humano e guarda o coração contra qualquer sobressalto. Essa paz intransigível não é uma recompensa moral para quem se comporta bem, mas o estado exato de um sistema nervoso que abandonou a luta e permitiu que a quietude fizesse o seu trabalho de alinhamento profundo. Quando a agitação se dissolve, o véu da separatividade entre o desejo e o observador simplesmente desaparece. Você deixa de desejar algo como quem olha vitrine de longe e passa a sentir a presença real daquilo que já habita o seu interior como verdade absoluta. É nesse exato ponto que a visualização deixa de ser um exercício mental cansativo e se transforma em um reconhecimento íntimo e silencioso. A Bíblia, longe de ser um compêndio de regras morais ou um livro de histórias infantis, revela-se nas mãos de um buscador consciente como um manual impecável da psicologia humana e dos movimentos da consciência. Quando o evangelista João, no capítulo 3, versículo 3, afirma que ninguém pode ver o reino sem nascer de novo, ele está descrevendo a necessidade intransigível de abandonar a antiga identidade limitada para assumir um novo estado de ser. O nascimento espiritual não envolve nuvens mágicas ou fenômenos sobrenaturais estrondosos, mas a coragem silenciosa de abandonar a opinião que o mundo físico tem a seu respeito. Enquanto você continuar se definindo pelas cicatrizes do passado e pelos extratos bancários do presente, continuará perpetuando o mesmo reflexo no espelho da vida. É preciso morrer para o velho homem que implora por migalhas e aceitar a soberania do novo ser que já habita a plenitude. O evangelista Lucas, no capítulo 17, versículo 21, crava uma das verdades mais libertadoras já pronunciadas ao declarar que o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que qualquer tentativa de buscar validação, prosperidade ou amor fora da própria consciência é um desvio de rota que apenas prolonga a travessia no deserto. O poder que move montanhas não reside em templos de pedra, mas na plasticidade infinita do seu próprio sentimento de ser. Essa perspectiva elimina instantaneamente qualquer vestígio de culpa ou sentimento de vitimização diante das adversidades que surgem no cotidiano. Se o mundo exterior é apenas a projeção fiel dos estados de consciência que habitamos habitualmente, reclamar das circunstâncias é o equivalente a brigar com a própria imagem refletida no espelho do banheiro. A mudança de cenário exige exclusivamente a mudança de postura interior, sem intermediários, favores ou negociações externas.
A partir desse momento, a ação cotidiana deixa de ser um desespero cego para se tornar a expressão natural de uma certeza interior já estabelecida. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, somos instruídos a buscar primeiro o reino e a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas por acréscimo natural. A justiça do reino é o alinhamento perfeito do seu estado de consciência com a realidade que você deseja habitar. Isso significa que o esforço físico, a estratégia e o trabalho duro continuam existindo, mas perdem o caráter de desespero e ganham a leveza de quem apenas executa um roteiro que já foi aprovado nos bastidores da alma. Quem sabe quem é, não corre atrás de oportunidades. Caminha com a tranquilidade de quem sabe que o próprio ambiente está se reorganizando para atender ao comando silencioso da sua convicção. O processo de transformação interior, portanto, assemelha-se mais a um ato de lembrança do que a uma conquista heróica. Você não está construindo um império a partir do nada, mas está apenas retirando o pó acumulado sobre um palácio que sempre esteve lá, esperando que você voltasse a habitá-lo com dignidade e certeza. O passado deixa de ser uma âncora pesada e passa a ser apenas uma escola de onde você finalmente concluiu os estudos necessários. Quando olhamos para as Escrituras, através dessa chave psicológica, figuras como Abraão, Moisés e Davi deixam de ser personagens históricos distantes e passam a representar as faculdades vivas da nossa própria mente em constante expansão. Cada travessia de Mar Vermelho e cada queda de muralha intransponível simbolizam a dissolução de velhos limites mentais diante da marcha firme de uma convicção que se recusa a negociar com o tamanho aparente do obstáculo. A jornada do despertar não promete a ausência de tempestades no mundo tridimensional, mas confere ao viajante a certeza inabalável de que ele comanda o leme por dentro. As ondas podem agitar o barco físico, mas a paz do observador permanece intocada, porque ele sabe que o mar exterior é apenas uma tela de projeção temporária para os filmes que sua própria mente escolhe reproduzir no escuro da sala de cinema. O sofrimento prolongado só encontra espaço onde ainda existe a ilusão de que a causa dos fatos está fora do alcance da percepção. O dia em que você assume total e irrestritamente a autoria de tudo o que sucede no seu campo magnético, a revolta dá lugar a uma serenidade profunda e focada, capaz de corrigir o foco da lente mental sem drama ou lamentação estéril. Convidamos você a continuar mergulhando fundo nessa jornada de resgate da própria soberania interior aqui no canal Viva o Fim. Deixe seu comentário contando qual foi a ficha que caiu com mais força durante esta revelação. E compartilhe este conteúdo com quem ainda sofre tentando empurrar a realidade à base de força bruta e suor. A visualização perfeita, portanto, é aquela que acontece sem esforço físico, nascendo espontaneamente de um estado de profunda saciedade e gratidão antecipada. Você não precisa fabricar a alegria da conquista porque, no santuário da imaginação criadora, a conquista já é um fato consumado que não requer mais nenhuma prova material para existir. A posse psicológica precede e garante inexoravelmente a posse física no mundo dos sentidos. Quando você levanta da sua cadeira de meditação ou encerra o seu momento de quietude diária, o teste real não é saber se você conseguiu visualizar todos os detalhes de um objeto, mas verificar se você carrega no peito a quietude de quem já tem o que pedia. Quem já recebeu uma carta importante não fica correndo pela casa perguntando se ela vai chegar. Ele simplesmente age como quem já conhece o teor do envelope. Esse é o estado de espírito que Neville chamava de o sentimento do desejo cumprido, a rocha firme onde os ventos da dúvida e do ceticismo externo batem sem jamais conseguir derrubar a estrutura invisível da fé consciente.
As circunstâncias do mundo podem gritar o oposto, mas a convicção interna permanece irredutível, pois reconhece que o mundo dos sentidos é apenas a sombra atrasada de uma luz que já foi acesa na mente. A prática constante dessa disciplina mental transforma radicalmente a relação do indivíduo com o tempo e com as chamadas coincidências da vida. O que antes parecia um milagre distante passa a ser encarado como a manifestação natural e previsível de uma lei tão exata quanto a gravidade, operando silenciosamente para todos, independentemente de méritos morais ou credos religiosos. Chega o momento em que a busca incessante por técnicas de manifestação se esgota por si mesma, dando lugar a uma maturidade espiritual silenciosa e magnética. Você percebe que não há para onde correr, nem segredos ocultos a serem desvendados em livros secretos, pois toda a sabedoria do universo sempre esteve guardada na simplicidade do seu próprio observar. Portanto, ao amanhecer de um novo dia, resista com todas as forças à tentação de pular da cama para começar a empurrar a realidade com as mãos da ansiedade. Permaneça por alguns instantes na quietude do ser. Reconheça que a criação já está terminada e permita que a sua vida seja o eco magnético e perfeito de uma quietude que encontrou, finalmente, o seu verdadeiro dono.